Vamos lá, pessoal, retornando para a última sessão de vídeo da aula de hoje. Hoje a aula, e provavelmente para a semana também vai ser um pouquinho mais teórico, onde eu vou explicar todo tipo de pilha. Se eu terminar hoje, para a semana eu faço um exercício do material de vocês só de pilha, tá certo? Então vamos lá. Retomando a aula, então agora eu vou falar da pilha de lítio. É o ânodo, onde sofre oxidação, é o polo negativo da pilha, é feito do metal lítio. Lítio é da família 1A, então observe que é um metal lá no início da fila de reatividade, então a diferença de potencial aumenta, aumentando a energia gerada por essa pilha. E o cátodo é o óxido de manganês 4 ou cloreto de sulfirila, ou seja, o enxofre. A pilha de lítio representa uma alta voltagem de 3,4 volts. Por que eu já esperava isso? Porque o lítio é da família 1A. Quanto maior a distância entre os dois, maior a energia gerada. Uma pilha que tem um metal alcalino e o ouro, que é o metal mais nobre, é a pilha que gera mais energia. Então você está gerando energia pela diferença de potencial, pela distância entre eles na fila de reatividade do primeiro ano. Pilhas recarregáveis, né? As pilhas não recarregáveis, que são aquelas utilizadas uma vez, dispostas, são descartadas, estão chamadas pilhas primárias. Nessas pilhas, o material de oxidação e de redução não permanece no ânodo e no cátodo, por isso é impossível reverter a situação. Então, qual é a lógica da recarregável? O material de oxidação e redução estão nos dois, no ânodo e no cátodo. Num sentido, ele passa a ser pilha, no outro, o que a gente vai discutir, ele passa a ser eletrólise. Na descarga, ele é uma pilha, na recarga, ele é eletrólise. E aí ele mantém esse ciclo por um certo período, até atingir o estado de equilíbrio. As pilhas recarregáveis são aquelas que, depois de utilizadas, podem ser recarregadas e utilizadas novamente. Essas são chamadas pilhas secundárias. Nessas pilhas, o material de oxidação fica no ânodo e os materiais de redução permanecem no cátodo, sendo possível inverter a reação. Bom, a gente vai falar um pouquinho aqui de corrosão, né? Por que de corrosão? Corrosão é uma reação de oxidação, mas a gente vai falar de corrosão porque dentro de pilha você tem como evitar essa corrosão, né? Você tem como trabalhar com alguns metais que protejam o outro, né, da corrosão. Então aí tem um automóvel que está todo oxidado, todo corrigido, sofrido corrosão. Agora, como geralmente a gente fala do ferro, a gente usa esse termo corrosão para uma linguagem mais simples, a gente chama de ferrugem, né? Ele sofreu uma ferrugem, né? Mas na verdade é uma oxidação, certo? É um processo resultante da ação do meio sobre um determinado material, causando a sua deteriorização. É um fenômeno que está associado à ferrugem, porque a gente trabalha muito com ferro, que é aquela camada de cor marrom avermelhada que geralmente se forma em superfícies metálicas. A ferrugem é quando você envolve o ferro. A ferrugem nada mais é do que um desgaste, isso é um desgaste de sofrer oxidação, sofrido pelas construções que representam sinais de reações químicas. Esse fenômeno não ocorre somente com metais, mas também com outros materiais, dentre eles polímeros orgânicos, concretos, eletrodomésticos, gases, instalações industriais, automóveis, etc. Estou mostrando aqui de um automóvel. Formação da ferrugem. Vamos lá. Reação anódica, no ânodo, onde ocorre a oxidação, que é o polo negativo. O ferro metálico se transforma em ferro 2+, liberando 2 mols de elétron. No cátodo, a redução. Os 2 mols de elétrons que o ferro liberou, a água recebeu e formou gás hidrogênio e 2 mols de OH-. Então esse OH- vai pegar esse ferro e vai formar hidróxido de ferro 2, correto? Nesse processo, o íon ferro 2 migra em direção à região catódica, enquanto o íon OH direciona-se para a anódica. Em uma região intermediária, ocorre a formação do hidróxido ferroso, foi o que eu tinha dito. Esse hidróxido ferroso se decompõe em óxido salino, né, um óxido duplo misto salino, que é Fe3O4, lembrando do primeiro ano, que é um óxido duplo misto salino, é quando eu tenho 2 NOx diferentes do mesmo elemento. Por exemplo, aí existe ferro 2 e ferro 3. Como é que você sabe que é um óxido salino? A grosso modo, os óxidos duplos ou salinos ou mistos têm a forma E3O4. Mas, se você quer ver pelo NOx, se o oxigênio é 2-, aqui tem 4 oxigênio, então aqui vai ficar 8-. O somatório tem que dar 0, né? Eletricamente neutro. Aqui é 8+. Você não tem como dividir 8 por 3.
Então, se essa divisão não acontece, aqui, na verdade, são dois NOx diferentes escondidos, ferro 2 e ferro 3. Ok? É isso que está acontecendo aí na formação da ferrugem, da oxidação. Ok, pessoal? Bom, em meio com baixo teor de oxigênio, o hidróxido ferroso sofre a seguinte transformação. O hidróxido ferroso, como eu disse, forma esse óxido salino liberando hidrogênio. Caso o teor de oxigênio seja elevado, ele vai para óxido de ferro 3. Então, se tem pouco ferro, ele se decompõe formando essa pasta, que é o óxido salino, água e liberando gás de hidrogênio. Se tem muito oxigênio, o ferro 2 oxida virando ferro 3, óxido férrico. E esse óxido de ferro 3, ele termina absorvendo água, formando o óxido de ferro 3 hidratado mais água. O produto final da corrosão, da chamada ferrugem, seria coloração preta, que é o óxido duplo misto salino, ou o óxido de ferro 3 hidratado, que é essa cor vermelho castanho. Bom, aí você tem o processo da ferrugem no laboratório, né? Você acelerando o processo da formação dessa ferrugem com eletrodos de cobre e ferro, né? Aqui é o sentido por onde migram os elétrons, na verdade, né? E aí ele está mostrando o processo de corrosão eletroquímica. O ferro oxida, né? Solta o elétron, correto? Aqui é a corrente elétrica e os elétrons saem assim. E aí ele forma, né, o O2 é liberado e aí termina formando esse óxido no meio básico, né? Ataque de concreto, agente externo, você tem essa estrutura, a corrosão também afeta a estabilidade. Fatores podem ser mecânico, vibração e erosão, físico, variação de temperatura, biológico, bactérias atacam, você tem bactérias que provocam oxidação, e químico, em geral, ácidos e sais. Como diminuir o efeito da corrosão? Os processos mais empregados para a prevenção da corrosão são as proteções, é por isso que eu queria comentar. As proteções chamadas catódicas e anódicas. Catódicas, que provocam uma redução, anódica, porque provoca uma oxidação. Os revestimentos e os inibidores de corrosão. A proteção catódica é a técnica que transforma a estrutura metálica que se deseja proteger numa pilha artificial, evitando assim que a estrutura entre em oxidação. Vou explicar como. A proteção de uma superfície metálica. Um procedimento possível para proteger o ferro da corrosão em ambientes nos quais estejam expostos à água é a galvanização. O que é galvanizar? O ferro ou o aço consiste em revesti-lo com zinco metálico, como se fosse uma fina camada de tinta, para evitar a sua corrosão. O zinco foi escolhido por ter um potencial de redução mais forte do que o ferro. Então, se o zinco aqui tem um poder de redutor maior do que o ferro tende a oxidar. E aí você vai ter uma transferência de elétron. O zinco também atua na relação ao ferro como se fosse o ânodo da pilha. Né? Então aí você tem uma mistura dessa aqui, protegendo a liga embaixo, já que foi feita essa pilha antes, né, na superfície. Se o ferro galvanizado fosse riscado, aí ele expõe a umidade e estaria o ferro sujeito a uma oxidação. Estaria imediatamente reduzido pelo zinco, impedindo o aparecimento da ferrugem. Quando risca, esse ferro é reduzido e vira ferro metálico. Aí ele recompõe. Já que o zinco vai funcionar como um metal de sacrifício. Por isso que essa proteção aí, o zinco funciona assim. Ele é sacrificado e o ferro é reaproveitado. Como o zinco tem maior facilidade de se oxidar, pois tem menor potencial de redução, ele tende a se oxidar preferencialmente, mesmo que o ferro seja exposto. E aí você protege o ferro. Ok, pessoal? E aí você protege o ferro. Estava vendo o tempo aqui para não ultrapassar. Se a película protetora do zinco for danificada e o ferro estiver exposto, o zinco atuará como metal de sacrifício, que eu tinha comentado. Ou seja, um metal propositadamente colocado em contato com o ferro para que seja oxidado no lugar dele, preservando. Por exemplo, o zinco é que sofre oxidação e não o ferro. A gente chama de metal de sacrifício. Ele é sacrificado para proteger o ferro.
Bom, o esclarecimento de objetos de prata se deve à formação de uma película de sulfeto de prata, Ag2S, no qual a prata está oxidada, AgO+, e a limpeza pode ser reduzindo a prata metálica, você recuperar essa prata iônica em prata metálica. Isso acontece com as moedas também de cobre. A prata metálica, H2S, que é o gás sulfídrico, e oxigênio, forma sulfeto de prata e água. E aí a prata do talher vai sofrendo a oxidação. Para você fazer a limpeza, você faz o inverso. Para a limpeza, você pega o alumínio, que a redução do alumínio é maior do que a da prata, é menor do que a da prata, então a tendência é acontecer a redução da prata e a oxidação do alumínio. E com isso, à medida que o alumínio oxida, a prata reduz, e aí você protege a prata do talher. 2 métodos para alcançar o objetivo. Proteção por ânodo de sacrifício, que a gente chama proteção anódica, que tinha comentado aqui. Aí. Você tem um ânodo, que é um metal muito mais reativo do que a tubulação, então a oxidação vai acontecer nesse metal, protegendo a tubulação. Enquanto esse metal for oxidado, essa tubulação está protegida. Por exemplo, você bota um magnésio nas piscinas da casa de vocês, tem um bastão de magnésio para proteger a tubulação de ferro. O magnésio, como é da família 2A, ele é mais reativo do que o metal comum, que é o ferro. Então ele vai sofrer oxidação no lugar do ferro. Por isso que é um metal de sacrifício. Ele está sendo sacrificado para proteger o ferro. Quando esse bastão é desgastado, aí você tem que repor o bastão. Por isso que ele tem que estar numa posição que seja de fácil reposição. Agasto zero. O magnésio é caro, né? Não é uma peça barata, mas você está protegendo essa peça em sacrifício dessa daqui. Por isso que a gente chama metal de sacrifício. Ok, pessoal? A eletrólise eu vou começar na próxima aula. Eu comecei aqui tudo de pilha. Na próxima aula não. Na próxima aula eu vou fazer só exercício do material de vocês. Vou fazer exercício material de vocês de pilha e depois eu começo a eletrólise. Tá certo? Boa noite, continuem em quarentena.